Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de limites, tá certo? A gente vai calcular alguns limites aqui, alguns limites com radicais, tá bom? Para isso eu trouxe o nosso exercício. Então vamos construir a solução da letra C, tá certo? Um limite, quando x tende a 8, de x menos 8, sobre a raiz cúbica de x menos 2. Então vamos solucionar aqui esse limite, né? Primeiro vamos aplicar aqui as nossas propriedades, e aí a gente vai ter a seguinte situação, né? Então isso aqui, usando as nossas propriedades, temos o seguinte, tá? O limite, quando x tender a 8, de x menos o limite, quando x tender a 8, de 8. Isso tudo dividido pela raiz cúbica do limite, quando x tender a 8, dx, certo? Menos o limite, quando x tender a 8, de 2. Então isso aqui vai ser igual, né? Então, usando as nossas propriedades, isso aqui vai ser igual a 8 menos 8 dividido pela raiz cúbica de 8 menos 2, que obviamente vai nos aparecer o índice de determinação 0 sobre 0. Tudo bem. Então o que a gente vai fazer, né? Então, para resolver esse problema, que eu tenho uma raiz cúbica, a gente vai usar a seguinte ideia. Então vamos usar a seguinte propriedade, né? Se nós tivermos a menos b, nós poderemos escrever esse a menos b da seguinte maneira, como raiz cúbicas, tá? A raiz cúbica de a menos a raiz cúbica de b, isso que multiplica a raiz cúbica de a ao quadrado mais a raiz cúbica de AB mais a raiz cúbica de B ao quadrado. Então, se a gente desenvolver esse produto, nós chegaremos à diferença A menos B. O que a gente vai fazer aqui é justamente isso, tá? Vamos escrever x menos 8 da seguinte maneira. Isso vai ser igual a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 8, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 8x mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Ok. Tá certo. Então, vamos adotar essa ideia, tá? Vamos lembrar também. Vamos fazer. Então, vamos reescrever o nosso limite. Então, o que é o nosso limite, né? Então, vamos poder escrever o limite quando x tender a 8 de x menos 8 dividido pela raiz cúbica de x menos 2, a gente vai poder escrever isso da seguinte maneira: limite quando x tender a 8 de quem?
né? Então esse termo de cima, posso escrevê-lo assim: a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 8, certo? Que multiplica, né, naturalmente, a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 8x mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Tá bem? Tudo isso dividido pela raiz cúbica de x menos 2. Ora, a raiz cúbica de 8 é justamente 2. Então poderemos escrever o limite quando x tender a 8 de quem? Da raiz cúbica de x menos 2, porque a raiz cúbica de 8 é 2, né? Então vai ser vezes a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 8x mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Isso tudo dividido pela raiz cúbica de x menos 2. Ora, como nós podemos ver aqui, podemos aplicar o cancelamento nessas duas parcelas aqui. Então, esse e esse camarada aqui, né? Ficando somente igual ao limite quando x tender a 8 da raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 8x mais a raiz cúbica 8 ao quadrado é 64, tá? Então, aplicando o limite, né, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que isso é a raiz cúbica de 8 ao quadrado, nessa nossa primeira parcela, mais a raiz cúbica de 8 vezes 8, mais a raiz cúbica de 64. Ora, logicamente, isso aqui é 3 raiz cúbica de 64. Ok, pessoal? Então tá respondido aí pra gente, né? Esse limite. Limite quando x tende a 8 de x menos 8, raiz cúbica de x menos 2. Basta usarmos essa propriedade, tá? Então, tiver uma raiz cúbica aí, fica atento para usar essa propriedade. Então, vamos calcular esse limite aqui, né? Na letra D agora. O limite quando x tende a 3 da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Logicamente, utilizando as propriedades e desenvolvendo o nosso limite, nós encontraremos a seguinte situação. Limite quando x tender a 3 da raiz cúbica de x menos o limite quando x tender a 3 da raiz cúbica de 3 dividido pelo limite quando x tender a 3 de x menos o limite quando x tender a 3 de 3
Quando a gente substituir e aplicar as outras propriedades do limite, nós vamos encontrar o índice de determinação 0 sobre 0. Tá bem? Mais uma vez, vamos usar aquela propriedade, né? Eu vou pegar x menos 3 e vou escrevê-lo como sendo a raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3, né? Vezes a raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 3x mais a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Tá ok? Então vamos lá. Escrevendo o nosso limite, então podemos escrever esse limite assim. Limite quando x tende a 3, né? Da raiz cúbica de 3, ou melhor, da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3 dividido por x menos 3. Poderemos escrever esse limite como sendo o limite quando x tender a 3 da raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3, isso sim agora dividido por x pela raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 3 pelo produto da raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 3x mais a raiz cúbica de 9, que é esse último termo aqui da gente, tá? Então vamos lá. Ora, visto isso dessa maneira, vamos poder usar o cancelamento aqui desses dois termos, de modo que aconteça a seguinte situação. Então, isso fica sendo o limite quando x tende a 3 de 1 pela raiz cúbica de x ao quadrado mais a raiz cúbica de 3x mais a raiz cúbica de 9. E substituindo isso, pessoal, vamos encontrar a seguinte situação. 1 sobre a raiz cúbica de 3 ao quadrado mais a raiz cúbica de 3 vezes 3 mais a raiz cúbica de 9. E não à toa, o resultado será 1 sobre 3 raiz cúbica de 9, tá certo? Então esse é o limite. Então, esses limites que trabalhamos hoje, foram dois limites envolvendo radicais, tá? Então na próxima aula vamos continuar abordando limites e dar andamento à nossa disciplina. Obrigado e até mais.